Olá, está começando o programa interativo onde você conversa diretamente com o Senado Federal. Seja muito bem-vindo ao Alô Senado. O programa de hoje vai falar sobre a lei da ficha limpa, a desindustrialização, os requisitos para o cargo de delegado de polícia, o combate ao tabagismo e a lei geral da Copa. No Passeata Eletrônica, a gente conversa com os senadores Cícero Lucena e Aníbal Diniz. O Alô Senado está no ar. Como funciona a lei da ficha limpa? Essa pergunta pequena no tamanho, mas de grande importância para todo brasileiro, foi enviada pelo Pedro Lima, lá de Itapevi, em São Paulo. E foi respondida pelo senador Pedro Taques. Pedro, a lei da ficha limpa é a lei complementar 135. Esta lei surge da iniciativa popular. Milhões de brasileiros assinaram o projeto. Aqui no Senado foi aprovado de forma definitiva. E o Supremo Tribunal Federal entendeu neste ano que esta lei produzirá efeitos para a eleição de 2012. Esta lei funciona como uma lavagem naqueles candidatos sujos que têm um passado não recomendável. A lei de ficha limpa, ela cria o que se denomina de causas de inelegibilidade que impedem que o cidadão seja candidato se porventura já tiver uma condenação em segundo grau, se já tiver a condenação pelos tribunais de contas. Esta lei é muito boa para a democracia e é bom que os candidatos sejam ficha limpa. Nós apresentamos uma proposta de emenda à Constituição este ano de 2012 para que esta lei também seja aplicada aos cargos de confiança, às funções comissionadas. Por exemplo, o cidadão, pela lei, não pode ser vereador, mas ele pode ser presidente da Casa da Moeda. Isso não é bom, porque nós vamos colocar um dos irmãos Metralha para tomar conta do cofre do tio Patinhas. Isso não é bom. Daí, a lei da ficha limpa também deve ser aplicada aos cargos comissionados, às funções de confiança. Lá de São Gonçalo do Piauí, o Alô Senado recebe a mensagem do Carlos Jean Pereira Gonzaga. Ele quer saber o que o Brasil precisa fazer para evitar a desindustrialização dentro do cenário atual, que inclui os recursos do pré-sal e o câmbio desfavorável. Carlos Jean, o Alô Senado, levou sua pergunta ao senador Cássio Cunha Lima. Carlos Jean, é preciso combater o custo Brasil. O Brasil conseguiu construir a sua democracia, construiu sua estabilidade econômica, estamos agora avançando nas questões sociais, mas temos que repensar o modelo de Estado. O custo de produção no Brasil é elevadíssimo. Nós perdemos competitividade por falta de infraestrutura, por uma carga tributária crescente que desestimula o emprego, que desestimula a produção. Enquanto não houver esse salto para a modernidade com a gestão competitiva, com a gestão moderna, com um Estado menos inchado, é inadmissível um país como o nosso, com 38 ministérios. Só no momento em que a sociedade como um toda perceber que não é mais possível bancar esse custo de um Estado ineficiente e dispendioso, que nós vamos combater esse custo Brasil, vamos combater em consequência a desindustrialização e gerar mais empregos no nosso país. Investigando as redes sociais dos parlamentares, o Passeata Eletrônica se deparou com 2 senadores e um tema em comum. É isso que a gente vai ver agora com os senadores Aníbal Diniz e Cícero Lucena. Eu, particularmente, que tenho um volume bastante razoável de seguidores, mais de 12 mil seguidores, tenho recebido, por exemplo, recentemente a questão a nível nacional da PEC 5, onde trata da aposentadoria por invalidez no serviço público, até porque eu estou me propondo a apresentar um projeto semelhante ao do funcionário público, também para o trabalhador da iniciativa privada, que estamos debatendo no sentido de apresentar a garantia a esse trabalhador da iniciativa privada. Então é um tema a nível nacional que mais está circulando no Twitter, em particular em relação a mim. Olha, na realidade não tem assim uma quantificação nem qualificação dos temas que são propostos, mas um tema que me salta à mente rapidamente é a PEC número 5, aquela que garantiu a aposentadoria com salário integral para as pessoas com deficiência, né? As pessoas que se tornam inválidas. Essa PEC número 5 foi a que eu recebi o maior número de contribuições de internautas mandando mensagem pelo Twitter
pedindo apoio para a sua aprovação. Graças a Deus ela foi aprovada e já foi sancionada pelo Congresso Nacional e uma prova de que a mobilização pelo Twitter começa a surtir efeito e é algo muito interessante nesse processo de democratização que nós estamos vivendo e de absoluta transparência dos procedimentos e acesso das pessoas a quem decide com suas opiniões, com suas sugestões. Eu queria perguntar o seguinte: o que os senadores acham da Lei Geral da Copa que está sendo votada e em relação ao princípio da soberania nacional, porque essa discussão tem levantado tantas polêmicas e, infelizmente, a gente não sabe se vai prevalecer a soberania nacional ou se vai prevalecer o interesse econômico e capital das empresas que patrocinam o evento. Eu digo a minha posição. Eu acho que nós temos aqui uma lei no Brasil que é o Estatuto do Torcedor. Essa é uma lei votada pelo Congresso Nacional e que deve ser respeitada. É a lei brasileira. Não é? Agora, recentemente, eu relatei na Comissão de Relações Exteriores alguns acordos internacionais que têm que passar pelo Congresso, entre o Brasil e alguns países. E havia, nesses acordos internacionais, cláusulas sobre acesso de um país a outro aos seus respectivos documentos sigilosos. Acontece o seguinte: entre a assinatura do decreto, entre a assinatura do acordo pelo Presidente da República e a aprovação, que seria feita aqui pelo Senado, houve uma mudança na lei brasileira. O resultado disso é que, no meu parecer, e a Comissão de Relações Exteriores adotou, é que o Brasil vai ter que renegociar o acordo com a Espanha, com a Arábia Saudita, com a Guiana e outros países para adequar esse acordo à lei brasileira. Ora, se nós exigimos que seja renegociado um tratado internacional feito, por exemplo, com a Espanha, para atender à disposição da lei brasileira, por que nós vamos agora nos submeter a uma decisão da FIFA? Eu sou favorável à observância da lei brasileira. Ou seja, no caso da polêmica que houve, acho que se a lei brasileira proíbe o consumo de bebida alcoólica nos estádios de futebol, essa lei tem que ser respeitada. O projeto da Lei Geral da Copa foi aprovado pela Câmara no final de março e trata de medidas ligadas a 2 eventos esportivos: a Copa das Confederações em 2013 e a Copa do Mundo em 2014. São 71 artigos que regulam desde direitos comerciais até descontos nos ingressos. No Senado, o projeto tramita simultaneamente em 3 comissões: Assuntos Econômicos, Constituição e Justiça e Educação, Cultura e Esporte. E lá de Itiúba, na Bahia, o Edmundo Sintra de Lima quer saber o porquê de se exigir graduação em Direito para quem quer ser delegado de polícia. O Edmundo questiona se isso não seria uma forma de discriminação. Isso porque, na opinião dele, a experiência e o conhecimento na área são suficientes para o exercício desse cargo. Edmundo, quem responde a sua mensagem é o senador Álvaro Dias. Olha, até mesmo os que não são graduados exercem a função em circunstâncias especiais quando há falta de profissionais concursados. Agora, a legislação exige a graduação para a participação do concurso público. Esta é a questão. Nós temos uma legislação que deve ser respeitada. O cargo de delegado é um cargo técnico, qualificado e que se exige formação superior. Por isso, infelizmente, não há o que fazer em relação a essa questão. O Alô Senado não existe sem as suas mensagens. Participe, mande para a gente a sua pergunta ou sugestão. Por telefone, o número é o 0800 61 22 11. Pela internet, envie sua mensagem escrita pelo www.senado.gov.br/tv. Para mandar o seu vídeo, o endereço é www.senado.gov.br/alôsenado. E lá do Rio de Janeiro, quem participa do Alô Senado mais uma vez é o Carlos Eduardo de Carvalho. Ele anda preocupado com a forma como o Brasil vem combatendo o tabagismo. Na opinião do Carlos, aumentar os impostos sobre a indústria do tabaco não é suficiente, já que não afeta o tráfico de cigarros. Para ele, é preciso trabalhar nas fronteiras, combatendo o contrabando e, ao mesmo tempo, investir na conscientização da população. Será que os senadores concordam com essa opinião?
Com a palavra, o senador Mozarildo Cavalcante. Em parte, sim, mas nós temos que ver que o Brasil é um dos países que tem um número melhor de redução de fumantes, inclusive talvez pelos rigores da lei, inclusive proibindo o fumo em restaurantes, em ambientes fechados e inclusive colocando nas carteiras de cigarro aquelas mensagens muito claras, inclusive com imagens sobre isso. Tem dado efeito. Agora eu concordo que realmente as nossas fronteiras elas são escancaradas, elas são desprotegidas e com isso a entrada de cigarros, de drogas, por elas é muito fácil. Então o governo tem também que avançar nesse ponto. E nesse particular, eu sou presidente da subcomissão permanente da Amazônia e da faixa de fronteira, é um tema que nós temos combatido. Eu acho que a sugestão das fronteiras complementa o que já vem sendo feito. Acho que o Brasil está no caminho certo, na informação. Aliás, se você comparar propaganda de bebida com propaganda de cigarro, você vai ver que nós precisamos avançar no que tange a combater a questão do alcoolismo. E o Alô Senado de hoje fica por aqui. Continue ligado na gente e não deixe de mandar as suas mensagens. A gente se vê na semana que vem. Até lá!